Vamos lá, o nosso quadro Falando em Saúde. Falando em Saúde, conecta direto com o Complexo Hospitalar Central, Hospital da Minha Vida, da Sua, das Nossas Vidas. E hoje o convidado é o Dr. Kelvin Paganini. Ele é médico infectologista. Vamos falar sobre o Dezembro Vermelho. Doutor Paganini, muito boa tarde, seja bem-vindo. Agora falei certo sobre o nome do doutor aqui. O que é o Dezembro Vermelho, doutor? Seja bem-vindo. Boa tarde, Adilson. Boa tarde a todo mundo aí de casa. Bom, o Dezembro Vermelho é aquele mês que a gente tira para dar um foco maior ao HIV e AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, nesse mês, nós trabalhamos na conscientização da população sobre a importância do diagnóstico e o tratamento precoce do HIV, mostrar que a vida das pessoas que possuem HIV, ela pode ter aí uma vida normal, ele pode, inclusive, tendo o vírus, seguir com, por exemplo, ter filhos, onde nós sabemos que se a pessoa faz o controle certinho, toma a medicação correta, ela nem transmite mais o vírus por via sexual. E um outro ponto, que acho que hoje em dia é um dos mais importantes, é desconstruir todo o preconceito antigo que nós temos, a fim de que mostre para as pessoas que aquele HIV, aquela AIDS do passado, estamos num contexto completamente diferente. Hoje temos novas perspectivas para as pessoas que vivem com HIV. Então, nossa maior barreira ainda também é o preconceito. Doutor, fala HIV, AIDS, soro positivo. Tem diferença essas denominações, doutor? Então, o HIV é a pessoa que tem o vírus. A partir do momento em que ele tem uma imunidade muito baixa, que ele fica com um sistema imunológico bem frágil, a gente denomina como AIDS. Mas isso mais para fins digamos, para fins técnicos. Hoje nós referimos como pessoas que vivem com HIV, ou PVHA. Entendi. Como é que é a reação propriamente dita desse vírus no corpo do ser humano, doutor? O que tem tido também de avanços para esses cuidados que têm feito com que desse mais longevidade e também as pessoas estão conseguindo, né, viver normalmente com o vírus? A gente não está falando que não é grave, que não é um problema que tem que se cuidar justamente para não contrair o vírus. Mas a gente está tentando aqui deixar bem claro que hoje você pode viver com esse vírus, com uma qualidade de vida, tomando os devidos cuidados. É sempre importante ressaltar isso, né, doutor? Sim, é bem importante ressaltar. O vírus ele vai entrar no organismo, entra no corpo da pessoa e começa a destruir as células de defesa. E com isso, no passado não tínhamos remédios que agiam impedindo o vírus de se multiplicar. Hoje nós temos disponível na ciência várias medicações, onde essas medicações elas agem bloqueando o vírus, ele não vai se replicar, ele fica adormecido no corpo. Com isso, então, a corrente sanguínea não vai ter níveis detectáveis desse vírus, ele vai ficar lá adormecido. Hoje, nós temos diversos métodos para a prevenção, inclusive, e o controle da doença. Não temos a cura ainda, estão aí desenvolvendo, temos alguns casos de pacientes que foram curados, mas isso são algo bem mais complexo, são 6 pacientes relatados no mundo, é bem mais complexo. Mas para a população hoje nós temos umas medicações, por exemplo, eu quero ter uma relação desprotegida, eu tenho uma medicação que eu posso tomar para prevenir de contrair o HIV, ela reduz até 96% de chance de contrair o vírus. E hoje o controle também da doença, a pessoa que toma todas as suas medicações e é liberado pelo médico, ele pode ter relação sem preservativo, normalmente ter filhos, tudo que ele não vai transmitir a doença. Então o avanço hoje foi muito bem trabalhado, muito bem investigado. E temos aí sim essa proposta de cura, mas ainda para os próximos anos. Então a verdade não tem cura, mas tem tratamento. E é importante que você redobre os cuidados com as ações preventivas. O doutor Kelvin Paganini, médico infectologista, um dos grandes profissionais lá do Complexo Hospitalar Central, falando um pouquinho conosco sobre o Dezembro Vermelho. Doutor, um grande abraço ao senhor, muito boa tarde. Boa tarde, obrigado a todos. Eu que agradeço a participação. Falando em saúde.